E aí, meu aluno do UberHub Code Club e você também, ligado aí no YouTube, doido para achar a solução desse exercício do NEPS, exercício 822. Meu nome é João Vitor, sou monitor do projeto e vou ajudar hoje você a resolver esse exercício que eu tenho certeza que bugou bastante a sua cabeça. Exercício 822, acelerador de partículas. A universidade está inaugurando um grande acelerador de partículas com um emissor de 3 sensores, numerados 1, 2 e 3. Uma partícula, após sair do emissor, entra no acelerador, onde pode dar várias voltas, sendo acelerada a velocidades muito altas. Num determinado momento, a partícula sai do acelerador por uma das 3 saídas, atingindo um dos sensores. A figura mostra o caminho por onde as partículas trafegam, com uma graduação de 1 km. Por exemplo, do emissor até o acelerador são 3 km, e a circunferência do acelerador tem 8 km. Ok, neste problema será dada a distância total, em quilômetros, percorrida por uma certa partícula trafegando do emissor até algum sensor, e o seu programa deve determinar qual sensor foi atingido pela partícula. Por exemplo, veja se a distância total for 23 km, então a partícula tem que ter atingido 2. Então a entrada consiste apenas numa linha contendo um inteiro d, representando a distância total percorrida pela partícula. Seu programa deve imprimir uma linha contendo um inteiro, representando o sensor que a partícula atingiu. E temos aqui a restrição, que o valor dado tem que ser entre 6 e esse número bem grandão aí. Vamos lá, então vamos ver como é que fica a lógica desse exercício. Eu tenho uma partícula saindo aqui do emissor e entrando no acelerador de partículas e dando várias voltas. Depois, se ela completa as voltas de acordo com o tanto que ela foi acelerada, ela vai sair pela tangente para um desses sensores de acordo com o tamanho dela. Tá? Então, ela sai aqui do emissor, vai 3 km, dá várias voltas e ela não tem capacidade de dar mais uma volta, de completar mais uma, e para isso ela sai pela tangente. Então, vamos imaginar aqui qual conceito matemático a gente usa quando a gente divide algo por um valor fixo, no caso aqui, que é 8, tá? Que é a circunferência total, e no final você não consegue fazer mais um e sobra um pouquinho. Qual que é? É o resto. Então a gente vai usar o conceito de resto para resolver esse exercício. A parte de programação dele bem simples, tá? É só a lógica que é um pouco complicada. E fica a atenção dessa distância do emissor até a circunferência, que ela só acontece uma vez. Então depois que ela entrou na circunferência, ele gira sem passar novamente por aqui. Então essa distância precisa ser desconsiderada no momento da conta, tá certo? Então vamos fazer aqui a resolução, acredito que vai clareando aí para você. Primeiro, vamos criar aqui as variáveis inteira d, ok, que o próprio exercício passou, e eu vou criar a variável saída, tá? Ela vai servir aí para dizer qual sensor que vai atingir, tá certo? Então aqui vamos para a primeira entrada, que é a do usuário, que ele vai precisar informar para nós qual é o tamanho do sensor, tá? Logo de cara temos uma restrição que o exercício nos deu, então vamos colocar isso dentro de um if. A restrição é que d precisa ser maior ou igual a 6, tá? E ele precisa ser menor que aquele número grandão que ele colocou ali, tá certo? Então, validado essa restrição, ele está dentro desse intervalo fornecido, tá? Vou deixar aqui um pouco mais organizado. Vamos seguir o código agora dentro desse if, dado a validação. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente vai chegar aqui, precisar fazer uma equação, né, que é a parte mais difícil do exercício. Então, como que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar a distância d e vou reduzir de 3, tá? Que é a distância dela, a do emissor. Então, preciso desconsiderar essa distância, pois ela não pode entrar na divisão, esses 3, pois vai dar problema, tá? Ela só aconteceu uma vez. Para a gente poder fazer as divisões, encontrar e as voltas, a gente usaria isso. Se eu pegasse essa distância agora e dividisse por 8, que é a circunferência, eu descobriria quantas voltas ele deu. Mas o exercício não quer isso. O exercício quer que eu descubra, vamos dizer, o resto dessa divisão, que é onde ele vai acertar o sensor. Então, em vez de usar a divisão, eu vou usar o conceito aqui de resto, tá? O resto dessa divisão por 8 vai ser armazenado
na saída. Lembrando que esse resto é a distância, ok, que ele ficou. Então, no caso, essa distância aqui, ó, no caso do sensor 1, se o resto for 2, ele acertou o sensor 1. Se o resto for 3, ele acertou o 2. E se o resto for 4, ele acertou 3. E esses IC? E esses IC que eu estou usando? João Vitor, o que isso te lembra? Cara, você tem que lembrar if. Então, a gente precisa criar aqui as condições. Então, se saída for igual, lembrando que quando a gente compara, a gente usa 2 igual, e quando a gente atribui, usa 1 igual. Então, se a saída for igual a 3, ou seja, o resto for igual a 3 aqui na distância, tá? Que o resto aqui, que é onde ele chegou, então, saindo da estaca 0 foi 1, 2, 3, ele chega ao sensor 1, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar a saída aqui no código, eu vou dar saída, aspas duplas, do sensor 1, tá certo? Agora eu vou fazer isso daqui novamente para o outro. Isso aqui é para o 1. Se o resto dessa divisão que nós fizemos na fórmula acima, ele for igual a 4, ou seja, essa distância for 1, 2, 3, 4, ele atingiu o sensor 2. Por quê? Ele é mais forte do que o necessário para atingir o sensor 1 e não tem força suficiente para se atingir o sensor 2. Então, a gente dá um cout, com aspas duplas, a gente indica que o sensor atingido foi o 2, ok? E aqui a gente cria o último if, deixa bem claro que essa é a forma que eu uso de notação para programar. Se você quisesse, você poderia fazer sim if else encadeados. Eu prefiro para ter um código assim um pouco mais tranquilo de você poder assimilar, fazer assim os ifs separadinhos, porque pô, você consegue olhar exatamente o que eu estou fazendo. Ele está dentro da validação, então se igual a 3, sai 1, se igual a 4, sai 2, se igual a 5, vai sair no caso aqui, né, o 3. Então, se eu faço esse código aqui para você que está visualizando todo encadeado, você podia se confundir nas chaves, nos parênteses. Então, para evitar isso, eu estou fazendo bem separadinho para poder ver aqui como ele vai atingir os sensores. Ok? Então, feito aqui o código, programado se tiver, agora é para ele funcionar. Vamos rodar aqui e ver como fica. Vou usar um exemplo que o exercício deu de entrada e vamos ver se bate a saída. Entrada 9192 tem que dar a saída 3. Então, vamos testar aqui, 9192, saída 3. Então, tá rodando, tá batendo com o que o exercício pede. Agora, vamos ver se o NEPS aprova essa nossa resolução. Vamos lá, deixei prontinho aqui já a resolução para poder enviar. E vamos ver se o NEPS aprova, ok? Que é aquele grande momento de tensão que você está doido para ver aquela mensagem positiva dizendo que deu tudo certo. E aí foi aceito, o NEPS aceitou nosso código, mais um desafio que completamos, ok? Então, teste mais, estude mais, você pode ter certeza que você vai se tornar um programador cada vez melhor. Então, bons estudos e até a próxima. Abração!